O Centro Espírita Paz José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite, Centro Espírita Paz José Cambinda, dia 10 de fevereiro de 2021. A prece inicial será feita pela nossa irmã Jaine. Deus, nosso Pai, justiça e igualdade, em momento de difíceis decisões, nos ampare e nos oriente. Faça com que possamos serenar os nossos pensamentos, harmonizar a nossa mente, iluminar a nossa alma, de tal forma poder perceber a presença do nosso anjo guardião ou de outro ser de luz. Acalmar nossos corações e assim com mais calma e confiança, na ajuda divina, possamos receber pelas vias da intuição e das orientações que nos forem dadas pelos teus mensageiros e perceber as soluções que a tua bondade nos possa indicar, a fim de que possamos sempre tomar as decisões mais acertadas para as nossas vidas. Por tudo isso e por tudo mais, te agradecemos, Deus, nosso Pai de justiça e bondade. Que assim seja. A leitura da página será feita pela nossa querida Dulcineia. Livro Minutos de Sabedoria, página 84 e 85. Mantenha elevado o seu otimismo da vida. Quem possui o coração cheio de amor, nada teme. Ararosta todos os vendavais, dá vida com um sorriso nos lábios. Procure amar todos e a tudo, mesmo aqueles que fazem sofrer, e você estará tornando perfeito como o Pai Celestial, que dá a todos sem distinção, bons e maus, justo e injusto, as mesmas oportunidades de salvação. Não alimente inimizades. Procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado dos seus adversários para fazer-lhes bem, em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você enquanto estiver na terra, para que, ao sair dela, tenha sua consciência tranquila. Nesta noite, teremos o palestrante José Ronaldo, filiado à Casa Espírita Jesus, Maria e José, que falará do capítulo 10, Bem-aventurado os que são misericordiosos. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos nesta noite para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos tratar do tema do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, né, que se encontra no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus. Antes de nós continuarmos aqui, né, darmos continuidade, nós não vamos fazer o estudo do capítulo todo, é claro, né, são 30 minutos do nosso estudo, vamos apenas pegar algumas partes assim, mais significativas, né, que nós entendemos, né, da nossa perspectiva, mais significativas, ou pelo menos para a direção daquilo que a gente se propõe nesse estudo. O Sermão da Montanha, ele é um desafio colocado por Jesus há 2000 anos. As propostas ali existentes para a transformação da criatura, ela não é, vamos assim dizer, nada simples. Nós estamos 2000 anos após o advento, né, dessa revelação, da vinda de Jesus,
e nós ainda não conseguimos colocar em prática, sei lá, nem 15%, nem 20% daquilo que está lá no Sermão da Montanha. E, obviamente, temos que considerar tudo o Evangelho. Eu apenas fixo muito essa questão do Sermão da Montanha, porque nele ali se encontra o resumo, a síntese, né, desse conceito do estudo do Reino de Deus, apesar que as parábolas também trazem excelentes reflexões, direcionamentos e explicações do conceito de Reino de Deus, e diversos discursos e diálogos de Jesus com seus discípulos, com seus oponentes, saduceus ou fariseus, as curas que ele realizava. Então, em diversas passagens nós vamos encontrar estudos e ensinos, mas, sem sombra de dúvida, o momento ali do Sermão da Montanha, dos capítulos 5 a 7 de Mateus, é um resumo assim, extraordinário do que deveria ser a conduta humana, e nós até hoje não conseguimos aplicar nenhum percentual razoável disso. Se nós já tivéssemos aplicado, não estaríamos mais em mundo de provas e expiações. Com certeza, se nós já tivéssemos aplicado, sei lá, 60%, 70%, 80% do Sermão da Montanha, já estaríamos em mundo regenerado há muito tempo, né? Dada a importância do que representa o Sermão da Montanha. E é um desafio, porque as questões colocadas ali nos convocam a uma posição radical em termos de mudança comportamental, mas é óbvio que Jesus coloca o Sermão da Montanha, que lá se encontra, e nós podemos dizer que é um caminho e um objetivo, né? Ele ensina como trilhar esse caminho e mostra o objetivo a ser alcançado. E é um objetivo colocado muito além, um objetivo colocado para se alcançar realmente esferas resplandecentes, para aqueles que alcançarem esse caminho, que conseguirem trilhar esse caminho. Então, ele nos coloca um desafio, mas é claro que é toda uma etapa a ser seguida para se chegar até lá. Então, nós vamos pegando em partes e tentando trabalhar aos poucos dentro de nós aquilo que é possível, e sempre é possível evoluir pequenas etapas e irmos trilhando esse caminho. Nessa passagem de bem-aventurados os que são misericordiosos, vamos ler duas passagens aqui. Primeiro, do capítulo 5, versículo 7 do Evangelho de Mateus, que é o seguinte: Jesus diz assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bom, vamos agora à segunda passagem, que está já no capítulo 6, mas ainda no Sermão da Montanha, versículos 14 e 15. Essa passagem é interessante, precisamos prestar atenção para tentar entendê-la bem. E está relacionada à primeira. A primeira é: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. A segunda passagem é: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens o quanto vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Para nós entendermos essa passagem, é preciso voltar um pouco àquilo que Kardec explica, que Jesus se utilizava de uma linguagem, de uma forma de se expressar adequada à compreensão das pessoas daquela época. Ele estava se dirigindo a judeus humildes, como ele, como Jesus, um judeu também, só que, claro, no caso de Jesus, dotado de um conhecimento extraordinário, uma vez que ele um espírito extremamente evoluído e que veio à Terra para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Mas as pessoas que o ouviam eram pessoas simples, humildes, com pouco entendimento dessa realidade espiritual. Eles estavam, assim, mais, talvez, envolvidos na percepção literal do Antigo Testamento e dos ensinamentos que eram trazidos pelos intérpretes da lei. Os fariseus, por exemplo, eram um dos intérpretes da lei. Havia os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas. Mas, em geral, a tradição dos fariseus, eles traziam uma interpretação das passagens já adaptadas, então, aos tempos daquela época, uma vez que, não podemos nos lembrar,
As escrituras, por exemplo, o Pentateuco mosaico, ele remonta a sua origem inicial cerca de 1000 anos antes de Cristo. Então, muita coisa mudou, muitas situações novas surgiram. Então, elas foram sendo analisadas por diversos estudiosos naquela época. Então, também havia uma tradição oral que, segundo os próprios estudiosos judeus, culmina com, digamos assim, o Talmud. Então, muito do Talmud é o resultado de uma longa tradição de interpretação oral da Torá, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, tá certo? E Jesus, obviamente, entendeu que a forma de passar às pessoas era uma maneira um pouco mais simplificada, baseado na sua autoridade moral, no seu magnetismo pessoal, nas curas que realizava, ou seja, na sua autoridade moral mesmo, né? Então, a explicação viria depois, viria no momento certo, viria no momento em que as pessoas estivessem, então, preparadas para conhecê-lo. Por isso que Jesus fala, nós temos que perdoar para que Deus nos perdoe. Se nós não perdoarmos, Deus não perdoará. Isso dá a Deus uma espécie assim, de uma forma muito antropocêntrica, né? Uma forma humana a Deus, né? De tomar decisões. Assim. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Quando nós estudamos na doutrina espírita, entendemos que Deus possui as suas leis de uma forma já estabelecidas, são leis que atuam no campo da matéria, são leis que atuam no campo do espírito. Leis naturais, né? No sentido assim, naturais como me refiro, por interferir no mundo natural, nas relações químicas, físicas, nas leis de relação entre os diferentes corpos e de formação dos corpos e de formação das interações de matéria, de energia, mas existem as leis morais que regem as relações de evolução moral das criaturas. Essas leis, elas não têm que estar sendo modificadas aqui e ali. A lei é perfeita por si só, a lei divina, né? E essa passagem trabalha com 2 pontos chaves. É a questão da justiça e da misericórdia, da justiça e do amor, da justiça e da compaixão. A justiça divina, que é um mecanismo corretor, um mecanismo educativo, ela não trabalha separado da compaixão. Isso é muito importante nós entendermos. Essas 2 coisas caminham sempre juntas. Não é à toa que Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 2, ao tratar da natureza divina, ele coloca na mesma linha, na mesma frase, que Deus é infinitamente justo e bom. Então, quer dizer, ele coloca esses 2 atributos de Deus na mesma frase, o que é muito lógico, o que é muito pertinente, porque, de fato, não existe justiça no sentido de uma lei de ação e reação que traz o bem ou traz o sofrimento à criatura, traz algo agradável ou desagradável da maneira como ela age, sem que também não haja um mecanismo de misericórdia. Ou seja, se não houvesse misericórdia dentro da lei divina de correção dessa lei de ação e reação, nós estaríamos entregues a mecanismos crus, onde eu faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal, e se eu persisto no mal, não há um caminho para me tirar dele. Porque eu posso continuar persistindo. Nós conhecemos espíritos que estão em região umbralina há milhares e milhares de anos, né? Ou centenas de anos. E o que nós ficamos sabendo através da literatura mediúnica? Das inúmeras falanges espirituais que abnegadamente vão a essas regiões ajudarem esses espíritos caídos ali, espíritos que abandonaram o senso de amor ao próximo, de amor a Deus, e tentam ajudá-los. Eventualmente, eles são reencarnados compulsoriamente, né? O próprio fato de Jesus vir à Terra é um ato de compaixão profunda por nós, inserida no processo da lei de justiça também. Ele trabalha junto com a lei de justiça. Por quê?
Porque o tempo todo missionários estão sendo enviados à Terra para nos mostrar o caminho. Isso é um ato de misericórdia. Se nós não aceitamos isso, prevalece o ato da lei de ação e reação. Mas se prevalece a nossa possibilidade de entender a misericórdia divina, nós evitamos que os mecanismos, digamos assim, indesejáveis, do nosso ponto de vista da lei de ação e reação, ocorram, porque nós podemos seguir o caminho da misericórdia e da compaixão. Então, por isso que nós dizemos sempre, misericórdia e compaixão caminham juntas. Ora, outro ponto que precisamos entender é que Deus não perdoa. E Deus também não pune. Não há punição no sentido de que Deus está zangado conosco, e nem há um perdão no sentido de que Deus decide a quem perdoa, a quem não perdoa. Não existe isso. Por que não existe? Porque Deus não se aborrece. Ele não fica zangado conosco. Deus é por amor, né? Ele se apieda de nós e cria mecanismos, circunstâncias para nos permitir caminhar em direção a Ele, né? Então, observe, vamos tentar analisar isso, tirando essa questão que se eu perdoar, Deus vai me perdoar. Se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Vamos tentar entender por uma outra ótica. Ora, se eu perdoo aquele que me ofendeu, olha só o que está acontecendo. Eu não estou guardando dentro de mim, porque uma vez que eu perdoei, eu me livrei de um sentimento de ódio, eu me livrei de um sentimento de angústia, né? Eu me livrei de uma aflição mental. Então, eu estou tirando de dentro de mim um sofrimento. Então, eu estou me perdoando. Essa é a questão. Todo perdão é um auto-perdão. Porque quem não perdoa está produzindo em si sofrimento. Porque quem não perdoa está guardando dentro de si mágoa, angústia, rancor, uma visão negativa da vida das pessoas, está produzindo dentro de si aflição mental. Portanto, quem não perdoa está se maltratando. Não é Deus que está maltratando ele. Ele está se maltratando. Porque ele não alcança a felicidade, porque ele se impõe esse mesmo padrão de sentimento. Eu só vou ficar em paz quando eu punir, quando eu ver que aquele a quem me prejudicou também sofra. Quando eu faço isso, eu estou trazendo para mim uma enorme dose de sofrimento. Então, eu estou me auto-infligindo. Isso é não se perdoar. E quando eu faço o contrário, quando eu me livro desse sentimento aflitivo, eu estou me perdoando. Porque aí sim, eu estou me livrando de um sentimento aflitivo para buscar paz. Então, não é Deus que está me perdoando, são as leis divinas que me asseguram mecanismos compensatórios no momento em que eu tomo as decisões corretas. Nesse caso, a decisão correta é o perdão. E outra coisa, observem, eu não estou só me livrando de sentimentos ruins quando eu perdoo, eu também estou desenvolvendo sentimentos positivos. Eu tive que fazer um esforço de modificação do meu entendimento do mundo para que esse perdão ocorresse. Eu estou o quê? Evoluindo espiritualmente. Então, eu estou fazendo esse caminhar que nós falamos aqui do Sermão da Montanha, lentamente, passo a passo, degrau a degrau, rumo a esse objetivo difícil, esse objetivo, esse desafio que Jesus nos coloca, mas ele está nos dando formas de alcançar fazer ajustes na nossa vida para alcançar esse objetivo, alcançar esse caminho. Então, um deles envolve, então, o perdão, porque o perdão produz profunda transformação dentro da criatura. Há uma passagem também que não está no Sermão da Montanha, é do Evangelho de Mateus, e também fala de perdão. Quando a gente fala bem-aventurados os que são misericordiosos, cara, misericórdia é perdão. É uma das manifestações. Quer dizer, o perdão não é, a misericórdia não é só perdão, mas o perdão é uma das formas pelas quais a misericórdia se manifesta. A misericórdia se manifesta também através da caridade, da empatia com outro semelhante, de se colocar no lugar do outro semelhante, de orar por aquele que sofre, que às vezes a gente nem conhece,
Isso é compaixão, isso é misericórdia. Mas o perdão é uma das formas importantes do esforço da misericórdia, porque você orar por alguém que te agrediu toma uma força ainda maior do que você orar por alguém que não te fez nada de mal. Está sofrendo, mas não lhe fez nada de mal. Ali você está exercendo um ato de misericórdia, de compaixão, de caridade. Mas quando você faz isso por alguém que te ofendeu, te magoou, e você limpa essa mágoa de dentro de você, transforma isso dentro de você e faz essa oração, você alcançou um grau ainda maior de evolução espiritual. Então, nesse item 3 do capítulo 10, né, Jesus diz o seguinte: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer de sentir a vossa falta em particular, a sós com ele. Ele, se ele vos atender, tereis ganho vosso irmão. Vai ficar tudo bem entre vocês, né? Então, aproximando-se dele, de Jesus, né, disse Pedro: Senhor, quantas vezes devo eu perdoar meu irmão quando ele houver pecado contra mim, ou seja, quando ele houver me ofendido? 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos 25, depois dos versículos 21 a 22. A passagem aqui é significativa também e tem algum simbolismo, porque quando Pedro pergunta a Jesus que nós devemos perdoar ao nosso irmão, ele pergunta se devemos perdoar 7 vezes. Não é à toa que esse número 7 aparece aqui. O 7, ele, no judaísmo, ele tem um sentido de completude, né, de totalidade. Por exemplo, o mundo foi criado em 6 dias, Deus descansou no 7º dia. O 7, ele tem um sentido de completar as coisas, né? Esse número aparece com certa frequência dentro do judaísmo e com esse sentido de completude. Portanto, quando Pedro pergunta: devo perdoar 7 vezes? Já é assim, devo perdoar. Seria mais ou menos como se ele estivesse dizendo: devo perdoar sempre. Mas Jesus ainda torna mais forte as palavras de Pedro. Não deve perdoar 7, mas 70 vezes 7 vezes. Portanto, ele está querendo dizer o seguinte, que não é só a completude, é a completude elevada ao infinito. Se é que podemos imaginar o que isso represente, não temos como quantificar, mas temos como entender o sentido alegórico, né, metafórico dessa frase. Quando Jesus diz que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele está nos dizendo que devemos perdoar sempre. E aí, aqui, mais uma vez, somos confrontados com os níveis de perdão. E isso é muito complicado, porque existem coisas que são difíceis de serem perdoadas nessa vida, né? Nós entendemos isso. Todos nós temos faltas que nós já conseguimos perdoar, que são cometidas contra nós, que conseguimos perdoar. Outras nos são mais difíceis, né? Nós poderíamos citar alguns exemplos aqui ao longo da jornada, dessa nossa jornada evolutiva, mas o nosso tempo aqui é um pouco curto. Mas nós temos muitos exemplos desse, e eles existem. Muitos indivíduos conseguem exercer o perdão de uma forma assim extraordinária, né? Coisas que nós não imaginaríamos. Por exemplo, alguém que tirou a vida de um filho nosso, que assassinou um filho nosso, perdoar esse criminoso é para nós quase inimaginável. No entanto, tem pessoas que conseguiram fazer isso, né? Mas eu não diria nem que nós tentássemos, nesse primeiro momento, imaginar coisas tão difíceis, né? Porque nós temos que começar a dar pequenos passos. E no nosso dia a dia, os pequenos perdões que nós devemos fazer, nós não estamos realizando. Como é que nós vamos tentar perdoar alguma coisa que está assim tão forte, entranhada em nós como uma resistência, né, a ser realizada, se nós ainda não estamos conseguindo perdoar nem coisas pequenas, não é mesmo? Então,
é uma luta cotidiana para relevar erros, faltas, desavenças, palavras que são dirigidas com uma certa violência, com uma certa arrogância. Tudo isso já é um exercício do perdão. Relevar isso, tentar entender por que essa pessoa está fazendo isso, tentar entender os fatores que motivam ela a fazer isso. Isso é fundamental, porque entender a psique humana, os fatores que movem as pessoas, é entender a nós mesmos. Então, quando nós começamos a entender a nós mesmos, fica um pouco mais fácil também, para nós entendermos também o que leva as pessoas a agirem dessa forma. O importante é o seguinte: não há outro caminho. Gostemos ou não, não existe outro caminho. Tá? Sem o perdão, não evoluímos. Nós estacamos, nós ficamos parados no mesmo lugar, realizando um círculo. Não vou falar em ciclo reencarnatório, vou falar em círculo reencarnatório, porque ficamos dando voltas no mesmo lugar. Há uma passagem, número 5, que também nos remete novamente ao Sermão da Montanha, onde Jesus diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Em Espiritismo, na doutrina espírita, nós sempre interpretamos essa passagem como sendo enquanto eu estou a caminho nessa reencarnação, enquanto reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Enquanto eu estou a caminho com o meu adversário nessa vida, eu devo procurar todas as formas de reconciliação. Se eu não tiver a reconciliação, que eu, primeiro, não desejo mal para ele, que eu não me regozije diante do fracasso dele, que eu não fique desejando que coisas ruins aconteçam para ele, e que eu estenda a mão sempre que ele vier me pedir, de alguma forma, ajuda no momento de dificuldade para ele. Se ele oferecer a oportunidade de reconciliação, que eu não negue de hipótese alguma, e que, se for possível, nós oferecermos a possibilidade de reconciliação, vamos tentar oferecer essa possibilidade de reconciliação assim que a oportunidade surja. Porque nós temos observado, isso é patente dentro da ampla literatura espírita, no que se refere aos mecanismos de desobsessão, de obsessão, em especial nas reuniões de desobsessão que se realizam nas casas espíritas, e todo o amplo relato que temos. Vamos dar 2 exemplos aqui que nós gostamos muito, que é a obra de André Luiz, da série Nosso Lar, e a obra de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, que traz uma ampla gama de estudos no campo da desobsessão. O que nós observamos é que o que leva o indivíduo a obsidiar o outro, de uma forma, quando essa obsessão não é uma obsessão simples, é uma obsessão de fundo kármico, são questões não resolvidas em vidas anteriores, males cometidos em vidas anteriores. Muitas das vezes, então, o espírito permanece no plano espiritual, obsidiando aquele encarnado. Por isso, o cuidado do doutrinador e da equipe, que deve ser destinada a ambos, perseguidor e vítima, porque os papéis estão, muitas das vezes, invertidos. Aquele que é o perseguidor foi a vítima do passado, aquele que é vítima hoje foi o perseguidor no passado. Então, em termos de reunião de desobsessão, por exemplo, que é o melhor exemplo que nós temos para mostrar o que acontece quando você não se reconcilia enquanto está a caminho, é que você cria um ciclo onde há uma alternância de papéis de perseguição e perseguidor. Às vezes, a perseguição do obsessor se estenderá por longo tempo. Sempre que surgir a oportunidade de reconciliação, reconcilia-te.
Às vezes a reconciliação vai ser permitida a partir de uma reencarnação em que os dois indivíduos serão colocados juntos. Podem ser familiares, podem ser amigos, pode ser uma esposa e um marido, podem ser dois filhos. Surge a oportunidade de reconciliação forçada, às vezes, pelos laços consanguíneos ou pelos laços matrimoniais. E, às vezes, surge a oportunidade de reconciliação porque os dois estão no mesmo ambiente de trabalho, nascem na mesma vizinhança, na mesma cidade, às vezes uma cidade pequena, surge a oportunidade de reconciliação. Então, se reconcilia, porque depois as consequências, como a doutrina espírita nos mostra, elas nos trazem sérios problemas. Depois nós temos, finalmente, aqui, não vamos ler tudo, vamos parar aqui no item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Também se encontra no Sermão da Montanha, capítulo 25, versículos 23 ao versículo 24. E Jesus diz o seguinte: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem alguma coisa contra ti, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai e realiza a tua oferenda. Essa passagem é extraordinária. Por quê? O que Jesus colocava lá como o maior mandamento, quando ele pergunta ao escriba qual era o maior mandamento? O escriba dizia isso um pouquinho antes da parábola do bom samaritano em Lucas. Ele diz assim: qual é o principal mandamento? Aí o escriba respondia: ama a teu Deus de todo o coração e ama teu próximo como a ti mesmo. E depois isso aí se repete em outras explicações, em outras passagens dos evangelhos, mas Jesus frisa basicamente o seguinte: ama a Deus de todo o teu coração e teu próximo a ti mesmo são equivalentes, são praticamente equivalentes esses dois mandamentos. Não há como amar a Deus se não amar ao próximo. E se eu amo ao próximo e não amo aquele que me criou e que criou ao próximo, então também eu não estou conseguindo conciliar o lado religioso, espiritual, a finalidade da minha própria existência, com uma parte mais prática, mais cotidiana, que é me relacionar bem com os outros seres humanos. Jesus aqui, vejam bem, ele não está dizendo que você não possa seguir o judaísmo. Isso é muito importante aqui. Ele mantém a ideia de que o indivíduo possa realizar o seu culto, a sua oferenda, o seu sacrifício no altar, mas ela não faz nenhum sentido se esse sacrifício não envolver o sacrifício, talvez até maior, que é o da reconciliação, que é o do perdão, que é o de desenvolver a misericórdia e a compaixão. O que adianta eu levar o meu pensamento a Deus, eu fazer uma oração, eu fazer um sacrifício se eu estou com ódio no coração, se eu estou com raiva no coração, se eu estou com mágoa, se eu estou com aflições oriundas de uma raiva que eu tenho por outras pessoas ou por uma outra pessoa? Isso vai significar que eu não vou ouvir o que os bons espíritos têm para me trazer nesse momento de oração. Ela não vai produzir o seu resultado. Portanto, é necessário que haja uma conciliação, haja uma harmonia entre amar ao próximo e amar a Deus, ou seja, desenvolver esse sentimento de compaixão, essa forma de ser misericordioso com os semelhantes, para que estejamos em harmonia com a própria lei divina. Então, meus irmãos, encerramos aqui o nosso estudo, nosso pequeno estudo. Espero que tenha sido útil aos amigos, aos nossos irmãos, pelo material que trouxemos, e pedimos aí que leiam todo o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, ele é cheio de lições extraordinárias para todos nós. Muito obrigado, que assim seja, e Deus abençoe a todos nessa noite. Muito obrigado. Amigos e irmãos da casa de Pai José, muitos espíritos desencarnados procuram a nossa casa em busca da ajuda para suas necessidades. E pensando neles e para eles, a casa de Pai José cria esse espaço destinado a todos os espíritos que estarão na mente de cada um de nós. Pensem cada um nos seus parentes, amigos, irmãos que desencarnaram recentemente ou que ainda vivem na memória, que levem a ele o melhor de cada um de nós,
o amor, o carinho, o desejo ardente de que eles possam superar todas as dificuldades e, amparados pelos mentores da espiritualidade maior, com certeza estarão num patamar mais elevado. Então, amigos e irmãos, vamos dedicar a eles esse momento, pensando e vibrando. Que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe esses nossos irmãos. Que assim seja. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Agora, vamos relaxar, escolher uma posição confortável e sentir em nossos corações as energias da falange indiana, ao som de Ave Maria.
Neste momento, a nossa irmã Jaine fará a prece final. Chegamos ao término de mais um trabalho. Nesta quarta-feira, pela Casa de Pai José Cambinda, e só temos a agradecer pelas infinitas bênçãos que nos foram concedidas. E neste momento, convido a todos presentes para que possamos fazer junto a oração do amor. Como estiveres agora, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine. Com quem esteja, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. E em todos os teus passos, Deus te abençoe. Que todos se sintam abençoados. Que a paz, a luz da esperança reine em cada coração. Que assim seja. Agradecemos a todos que nos assistiram e tenham uma ótima noite, uma ótima semana e bons pensamentos.